Lá no coração da floresta amazônica, existia um mistério científico, um verdadeiro quebra-cabeça que intrigava os pesquisadores. E a resposta para ele, que foi revelada por criaturas bem pequenas, pode mudar completamente a forma como a gente entende o nosso impacto no planeta. Pensem na seguinte situação. Duas equipes de cientistas vão estudar a mesma área de floresta para medir o impacto de uma plantação, por exemplo. Uma equipe conclui que o dano ambiental é gravíssimo. Anos depois, outra equipe vai lá e diz que o impacto é mínimo. Ué, como assim? Como isso é possível? É exatamente essa pergunta que um estudo fascinante se propôs a responder. E a chave para solucionar esse mistério todo não veio de satélites ou de equipamentos super tecnológicos, não. Ela veio desses pequenos detetives do ecossistema. Vamos ver como uma pesquisa super inovadora de 5 anos lá na Amazônia brasileira nos deu a resposta. Então, qual foi o plano dos pesquisadores? Foi o seguinte, eles compararam, ao longo de 5 anos, áreas de floresta amazônica intocada com plantações de eucalipto que ficavam bem próximas. A ideia era que a floresta intocada servisse como a linha de base, sabe? Aquele ponto de referência perfeito para medir o dano da plantação. Pelo menos, essa era a ideia inicial. E para fazer essa medição, eles usaram os chamados bioindicadores. Pensem neles como se fossem termômetros vivos da saúde de um ecossistema. E os escolhidos para essa missão foram os besouros rola-bosta. Eles são perfeitos para esse trabalho porque são extremamente sensíveis a qualquer mudancinha no ambiente. E aqui vem um ponto fundamental, o tempo. Essa não foi uma análise rapidinha de um ano só. A coleta de dados durou 5 anos inteiros, de 2009 a 2013. Isso permitiu que os pesquisadores vissem não apenas uma foto, mas um filme da vida acontecendo na floresta. Ok, a primeira pista dessa investigação veio do que a gente pode chamar de fator espaço. Os pesquisadores queriam entender por que as comunidades de besouros eram tão diferentes de um lugar para o outro, mesmo dentro daquela floresta que, em tese, era toda igual. E a resposta estava literalmente no chão. A variável que melhor explicava onde cada espécie de besouro vivia era a textura do solo. Se o solo era mais arenoso ou não, isso afetava diretamente como eles conseguiam construir seus ninhos. Era uma peça importante do quebra-cabeça, sim, mas a imagem completa ainda não estava formada. Mas a verdadeira revelação, a descoberta que mudou tudo, veio quando a equipe analisou os dados ao longo do tempo. E é aqui que a história fica realmente fascinante. A expectativa de todo mundo era que a floresta intocada fosse um ambiente estável, uma referência constante, certo? Mas os dados mostraram o completo oposto. Nas palavras dos próprios pesquisadores, a comunidade de besouros mudava drasticamente de um ano para o outro. E o tamanho dessa mudança é de cair o queixo. Olha só, em 2009, a equipe coletou mais de 3.500 besouros. No ano seguinte, em 2010, esse número desabou para pouco mais de 600. Foi um colapso populacional gigantesco e totalmente inesperado. Para colocar isso em perspectiva, a população de besouros variou 5 vezes de um ano para o outro. Isso não é uma flutuação pequena. É uma oscilação enorme acontecendo num ecossistema que a gente imaginava ser estável. Tá, mas o que causou essa mudança tão brusca? Bom, tudo aponta para um evento climático. Em 2009, a região passou por uma seca muito severa, o que provavelmente afetou as larvas dos besouros e causou aquele colapso que a gente viu em 2010. E é aqui que o nosso quebra-cabeça lá do começo finalmente se resolve. Pensem comigo, se uma pesquisa fosse feita em 2009, que foi um ano bom para os besouros, a conclusão seria que o impacto da plantação foi severo. Agora, se a mesmíssima pesquisa fosse feita em 2012, um ano ruim, a conclusão seria que o impacto foi mínimo. A mesma floresta, os mesmos métodos, conclusões totalmente opostas. O mistério estava no tempo. Então, o que toda essa variação natural nos ensina sobre como a gente faz ciência e conservação? A lição aqui é profunda e muito, muito importante. E aqui está a grande sacada do estudo. A nossa ideia de uma linha de base estável da natureza pode estar errada. A floresta intocada não é um cenário estático parado no tempo. É um sistema vivo, super dinâmico, que pulsa com seus próprios altos e baixos, totalmente independente da ação humana. Então, as lições principais são bem claras. Primeiro, ecossistemas que a gente chama de intocados são, na verdade, muito dinâmicos. Segundo, essa variação natural pode tanto esconder quanto exagerar o impacto humano que tentamos medir. E terceiro, fica óbvio que estudos de curto prazo, que são só fotos de um momento, podem nos enganar feio. As implicações disso para a ciência são enormes. Para a gente ter uma imagem real do nosso impacto, a abordagem precisa mudar. A gente precisa, primeiro, reconhecer e medir essa variação natural.
Depois, priorizar o monitoramento de longo prazo. E, finalmente, sempre interpretar os resultados, levando em conta o que estava acontecendo com o clima naquele período. E o risco de ignorar isso é muito alto. Como os próprios autores do estudo dizem, não levar em conta essas variações de ano para ano pode nos fazer simplesmente não detectar os danos de mudanças muito severas, como o desmatamento. A gente pode estar subestimando ou superestimando o nosso impacto simplesmente por causa do ano que a gente escolheu para olhar. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se apenas 5 anos de observação já revelaram uma dinâmica tão complexa e surpreendente, imagine só quanta coisa mais a natureza está tentando nos dizer e que a gente só vai conseguir entender se pararmos para observar por mais tempo.